Meu Deus, Lucão, não dá pra eu investir em bolsa de valores, é muita loucura, sobe e desce, cai, eu perco dinheiro, dá pra eu ficar rico com a poupança mesmo? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. E nesse vídeo a gente vai fazer vários cálculos aqui de forma simples, prometo que não vai ser chato, entendendo sobre a poupança, comparando com alguns outros investimentos, vendo se dá de fato para você enriquecer com a poupança. Eu vou te mostrar tudo isso aqui logo daqui a pouco na tela do computador, mas antes, se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar aquele like e bora pra nossa vinheta. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give Bom, galera, então vamos lá. Muitas pessoas têm medo de investir em ações e acabam recorrendo a investimentos mais conhecidos, mais conservadores, como a gente chama, e justamente aí vai entrar a poupança, Tesouro Selic, CDB, renda fixa, rendas fixas no geral. Aqui nesse vídeo a gente vai abordar mais sobre a poupança, mas a gente vai entender um pouquinho sobre os outros também, as outras possibilidades que existem. Bom, logo de cara aqui eu já tenho uma coisa para te contar. Se você quer enriquecer usando a poupança, provavelmente você vai precisar de um caminhão de dinheiro, você vai precisar de muita grana, porque a rentabilidade desse tipo de investimento é muito baixa. A gente sabe, quando a gente fala de investimentos, tudo depende de risco e retorno. Quanto maior o risco, possivelmente também um maior retorno, da mesma forma que quanto menor o risco, menor o retorno futuro que você pode ganhar também. É simplesmente você parar para pensar, quem que ganha mais? O dono de uma empresa ou o funcionário daquela mesma empresa? Pois é, o funcionário vai ganhar muito menos. Por quê? Porque ele tem a garantia do seguro de vida, do plano de saúde, do não sei o que lá, do 13º, das férias. O funcionário, por conta de ter toda essa segurança ali, os contratos e tudo mais, ele tende a ganhar muito menos dinheiro do que quem está de fato exposto ao risco. E quem está de fato exposto ao risco são os donos, são os sócios, são os administradores daquela empresa. E da mesma forma funciona quando a gente fala de poupança, de renda fixa, de ações. Por quê? A poupança, beleza, ela te dá todas as garantias de que o seu dinheiro vai estar lá quando você precisar, justamente um baixo risco. E juntamente com esse baixo risco vem baixos retornos, muitas vezes até perdendo dinheiro. Mas como assim, Lucão, perder dinheiro na poupança? Pois é, vamos para a tela do computador para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Quando a gente fala de investimento, sempre existe a rentabilidade total ou rentabilidade nominal, que é a que você vê na sua conta bancária aumentando, e existe a rentabilidade real. O que é essa tal de rentabilidade real, que é muito importante na hora de você analisar os seus investimentos? A rentabilidade real é justamente a rentabilidade nominal subtraindo a inflação. O que é inflação? Pois é, os aumentos dos preços. Quando a gente fala de investimentos, a ideia é justamente a gente aumentar o patrimônio para que no futuro a gente consiga comprar produtos e serviços com a mesma qualidade que a gente compre hoje, dessa forma obtendo rentabilidade. Só que muitas vezes, ou melhor, atualmente, a nossa poupança ela não ganha da inflação, ela perde para a inflação. Então, por mais que você veja mais dinheiro na sua conta, na poupança, na prática, se a inflação foi maior do que a poupança, você está vendo mais dinheiro na sua conta, show, só que a inflação acabou corroendo todo o seu poder de compra daquele dinheiro que estava lá e na prática você teve uma rentabilidade real negativa, o que quer dizer que na prática você perdeu dinheiro. E é um fator muito importante que muitas pessoas esquecem de considerar. E como que a gente faz esses cálculos aqui para entender? Bom, a gente pode entrar na calculadora do cidadão para a gente olhar a rentabilidade da poupança e da inflação. Vamos pegar aqui no Banco Central, calculadora do cidadão, e aqui justamente na calculadora a gente tem correção de valores. Aqui você consegue corrigir valores de poupança, de Selic, de CDI, de IPCA, que é justamente a nossa inflação. Olha só, IPCA e IGPM, que são índices de inflação. Aumentos de preços. Produtos, eles aumentam de preço. O iPhone, ele aumenta de preço, um relógio aumenta de preço, os livros aumentam de preço, tudo aumenta de preço. E se você não acompanhar esses aumentos de preço, na prática você perdeu dinheiro. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre a inflação aqui do Brasil e sobre o aumento de preço da inflação aqui no Brasil também. Então vamos pegar dois cenários de 5 anos para cá, até hoje. Hoje é dia 18 de maio de 2021. Vamos ver quanto que foi a inflação do período, o IPCA, que a gente chama, e quanto que foi a rentabilidade da poupança nesse mesmo período aqui, para ver de fato se você ganhou dinheiro, se você perdeu dinheiro, quanto que isso teria te gerado com R$1.000 iniciais, só pra gente ter uma base, R$1.000 iniciais. Então beleza, primeiro vamos olhar aqui o IPCA, que é justamente aqui o IPCA pelo IBGE, vamos clicar nele aqui. Vamos pegar de abril de 2016 até abril de 2021.
2021. Um período aí de 5 anos só para a gente ter uma base, corrigindo justamente o valor de R$1.000. Aqui a gente vai ter em média quanto custa um produto que 5 anos atrás custava R$1.000. Vamos ver aqui, pá, clicou. Um produto de R$1.000 5 anos atrás, hoje custaria em média aí R$1.234. Beleza, vamos pegar isso aqui, vamos colar ele aqui na nossa planilha, beleza, teríamos esse dinheiro hoje com a rentabilidade de 23%, beleza? 23,45%. Então, vamos salvar esses valores aqui. E agora vamos pegar justamente a poupança nesse mesmo período, só para a gente ter uma base. Vamos vir em correção de valores, poupança, e vamos pegar aqui, ó, do dia 1 de abril de 2016 até o dia 1 de abril de 2021. Período de 5 anos, com os mesmos R$1.000 iniciais, com a regra nova da poupança desde 2012. Aí, vamos clicar em corrigir valor e esses R$1.000 teriam se transformado em R$1.265,77. Vamos colocar ele no nosso documento aqui também, só para a gente ter uma base, com uma rentabilidade de 26,57%. Beleza, nesse período de 5 anos ela ganhou. Por quê? Porque a poupança pagava mais antigamente. Só que hoje em dia isso não acontece, porque a nossa inflação, se a gente for pegar dados de hoje, o que está acontecendo na prática? A nossa inflação está muito maior do que a rentabilidade na poupança. Então, se você tivesse investido nos últimos 5 anos até hoje, beleza, o produto custaria R$1.234 pela inflação, só que a poupança teria te dado R$1.265, né? Na prática, você ganhou R$200 aqui. Um pouquinho acima da inflação, então você teve um certo ganho de poder de compra. A gente pode até calcular quanto que isso aqui teria tido de rentabilidade real nesse período. Vamos fazer um cálculo básico aqui. Basta a gente pegar a rentabilidade total do ativo, 1,2657, dividido pela rentabilidade da inflação, 0,2345, tem esse 1 aqui na frente por conta do cálculo, vamos fazer ele aqui, ó, 1,2657 dividido por 1,2345. Pegando isso aqui menos 1, a gente teria tido uma rentabilidade real de 2,52% em 5 anos. Olha isso aqui. Na prática, você ganhou 2,5% de poder de compra em 5 anos. Ou seja, praticamente nada, né? Essa rentabilidade que a gente vê aqui, ó, de 26%, parece que foi uma rentabilidade absurda, né? Só que, na verdade, na prática, a rentabilidade real, nesse caso, teria sido aí justamente de 2,52% totais. E se a gente pegar na prática esses 1,0252 aqui, que é a nossa rentabilidade real, dividida aqui pelos 5 anos, né, na verdade fazendo uma exponencial reversa, a gente chega numa rentabilidade real de 0,49% ao ano. Olha que micharia, 0,49% ao ano. E parece que foi absurdo, né? 26%. Só que na prática você não teve nenhum tipo de ganho real nisso aqui. Seu dinheiro mal acompanhou a inflação. Por mais que ele tenha aumentado, ele ganhou da inflação, mas seu ganho foi ínfimo. Beleza, só que tudo isso aqui piorou dos últimos anos para cá. Se a gente for pegar no último ano, olha esses dados aqui, ó. Vamos pegar a correção da inflação nos últimos 12 meses aqui, ó. Vamos pegar, vai, de abril de 2020 até abril de 2021. Vamos corrigir o mesmo valor de R$1.000. Na prática, a inflação foi de 6,43% ao ano, fazendo aqui, né? Então, vamos copiar esse valor, vamos colar ele aqui, ó, dados de hoje. IPCA, que é a nossa inflação, 6,42% total ao longo dos últimos 12 meses, enquanto a poupança no mesmo período teria te rendido quanto? Vamos dar uma olhada também aqui na nossa calculadora do cidadão, na parte de poupança. Vamos pegar 1 de abril de 2020 até 1 de abril de 2021, corrigindo também o valor de R$1.000 com as novas regras. Vamos lá. Bom, você teria ganho na poupança nos últimos 12 meses, 1,69% ao ano. O que aí a gente já tá vendo que deu ruim, né? Deu bem ruim aqui na prática, porque a inflação foi muito maior do que a nossa rentabilidade da poupança. E nesse caso gerou uma rentabilidade real negativa. Vamos até calcular ela aqui pra gente, ó. 1,0169 dividido por 1,0642. Isso aqui menos 1 vezes 100. Na prática, a nossa rentabilidade real foi de menos 4,44% nesse último ano aqui de 2020. Então, na prática, você deixou dinheiro na poupança nos últimos 12 meses aqui, ó, se a gente for considerar 12 meses, na prática você perdeu dinheiro. Por mais que você veja mais dinheiro lá, a inflação simplesmente corroeu o seu dinheiro. Por quê? Porque hoje você compra menos coisa do que você comprava com seus R$1.000, mesmo tendo investido esse dinheiro. Então, beleza, a gente já entendeu que no cenário de hoje não tem como você de fato enriquecer com a poupança, a não ser que você invista um valor muito grande. A gente pode até fazer alguns cálculos aqui numa calculadora de aportes para a gente ter uma base. Vamos ver quanto dinheiro você precisaria investir em poupança para de fato você conseguir
conseguir se aposentar desse dinheiro. Hoje a nossa poupança paga 70% do CDI. CDI, se você não sabe, é uma taxa que depende da Selic Over, que é um dos nossos indicadores da economia aí, de juros e tudo mais. Mas a nossa Selic Over hoje é 2,65% ao ano, fazendo 70% disso, 2,65 vezes 70%. Fiz errado aqui, ó, 2,65 vezes 70%. Na prática, a poupança rende hoje 1,86, arredondando aí, 1,86% ao ano. Essa é a rentabilidade da nossa poupança hoje. Se a gente for fazer um cálculo de rentabilidade mensal para a gente jogar na calculadora, isso aqui elevado a 1 dividido por 12 para a gente chegar em 12 meses, menos 1 vezes 100. Nossa rentabilidade mensal da poupança é isso aqui, ó, 0,1532% ao mês. Vamos jogar isso aqui no rendimento mensal, considerando R$1.000 iniciais, vamos supor aí, com aporte zero. Se você fizer isso aqui por 20 anos, ó, 20 anos, são 240 meses, seus R$1.000 em 20 anos se transformariam em R$1.400. Grana pesada, né? Não. Mas vamos lá, vamos supor que além desses R$1.000 iniciais por 20 anos, você ficasse investindo aí mais R$1.000 por mês. Você chegaria daqui 20 anos com míseros R$291 mil, sendo que no total você teria investido 240 mil do seu bolso, 241 mil do seu bolso. Quanto que eu precisaria investir por mês para bater R$1 milhão em 20 anos na poupança? Bom, com 2 mil a gente não chega, com 3 mil a gente não chega também, com 3.500 a gente chegou. Com 3.500 por mês em 20 anos, você chega no seu primeiro milhão. Só que aí que tá, R$1 milhão daqui 20 anos, corroído pela inflação, provavelmente você ainda vai ter menos poder de compra do que R$1 milhão de hoje. E esse que é o grande problema de você tentar enriquecer usando a poupança. E eu sei que você tem muito medo de investir em bolsa, ações, dinheiro no exterior, dólar. Eu sei que isso dá medo no começo, só que muitas pessoas confundem risco com volatilidade. São coisas totalmente diferentes. A gente pode até voltar pro exemplo lá do patrão, que é o dono da empresa, e do funcionário. Beleza, o patrão, ele tá sujeito aos riscos ali. Talvez ele não tenha clientes para vender os produtos, talvez ele não ganhe dinheiro. Só que se ele sabe o que ele tá fazendo, ele consegue sim administrar muito bem aqueles investimentos, de forma que isso vai dar muito mais ganho para ele. Então beleza, o patrão, o dono, ele tem mais volatilidade no curto prazo, ou seja, o dinheiro dele flutua muito no curto prazo. Vai ter mês que ele vai ganhar mais, vai ter mês que ele vai ganhar menos. Ele não tem previsibilidade sobre isso. Mas quando a gente pega estudos de longo prazo para entender o que acontece na renda variável, principalmente aqui nesse livro aqui, é muito bom para a gente entender sobre isso. Na página 77 do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, a gente consegue ver justamente que as ações, elas dão pau em qualquer tipo de investimento de renda fixa. Renda fixa aqui, títulos e letras, né? Isso é um gráfico de 210 anos. A rentabilidade dos investimentos em ações foram de 8,1% ao ano, enquanto das letras e títulos foi de 4,2% ao ano. Isso ao longo de 210 anos. Não estou te falando de um estudo de 3, de 4, de 5 anos. A rentabilidade das ações, isso aqui em dólar ainda, tá bom? Não é rentabilidade em real, que é uma moeda fraca. Uma coisa é você bater 20% ao ano em real, outra coisa é bater em dólar. Em dólar é muito mais difícil, justamente por conta do real ser uma moeda que desvaloriza muito. E voltando, o conservador de hoje, a poupança de hoje, pode ser o arrojado de amanhã, porque beleza, você tá vendo o seu dinheiro sempre crescer um pouquinho todos os dias, mas você concorda que no longo prazo, no passar aí de 10, de 15, de 20 anos, você vai ter deixado de ganhar muita grana por conta somente do medo da volatilidade? Porque a gente viu aqui, no longo prazo, as ações, elas são imbatíveis. Ações, fundos imobiliários, qualquer tipo de renda variável no geral, elas são imbatíveis. Elas sofrem o risco do momento. A gente vê o gráfico aqui de alguns ativos na Bolsa de Valores, como por exemplo o nosso índice Bovespa, e gera um certo medo. Pegando o nosso índice Bovespa, que é uma média do termômetro de ações brasileiro aqui, dos últimos 5 anos, a gente vê, tem mês que ele sobe, tem mês que ele cai aqui, ó, por exemplo, de maio até junho foi uma perda aqui de 15%, né? Só que se a gente pega no acumulado dos últimos 5 anos, foi uma rentabilidade de 147%. E olha que o índice Bovespa é um índice ruim, eu nem gosto de comparar muito com ele. Se você monta uma carteira de investimentos que você sabe o que você está fazendo, que é o que eu pego muito firme dentro do meu curso, meus alunos eles conseguem ter resultado com uma metodologia sólida. Pois é, se você não sabe, eu tenho um curso, treinamento completo aí, o Método Investindo com Lucas. Provavelmente no dia que você está assistindo isso aqui as matrículas estão fechadas, mas se você quiser deixar o seu e-mail aqui embaixo na descrição, tem a lista de espera para você ser avisado quando as matrículas abrirem. E lembrando que eu só deixo aberto por um período curtíssimo de tempo. Quando eu abro, eu deixo 2, 3 dias abertos e
e na última turma as vagas acabaram em menos de 24 horas. Então foi loucura. Mas eu pego muito firme nisso aqui com os meus alunos, porque justamente quando você entende o funcionamento das coisas, você substitui risco por conhecimento. O risco ele tá em você não saber o que você está fazendo. Posso até pegar a rentabilidade da minha carteira de ações nos últimos anos aqui, ó, vou até entrar no Kinvo aqui, que é onde eu mantenho aqui o meu cadastro de ações para entender mais ou menos aqui como funciona a rentabilidade. Eu minimizei aqui para não aparecer meu e-mail nem meus dados aqui, já vou entrar no Kinvo de novo, 3, 2, 1. Pronto, já está carregando e a gente vai conseguir ver a rentabilidade da minha carteira nos últimos anos, tá bom? Os últimos 3 anos aqui. Olha só, a rentabilidade total da minha carteira nos últimos 3 anos, 143%, e a gente pode ver o gráfico de rentabilidade da minha carteira. Olha só, lembrando, o roxinho aqui é a renda fixa, é o CDI, como se fosse um pouco da poupança. Na prática, a poupança rende 70% do CDI. Então, no mesmo período aqui, ó, desde 12 de novembro de 2018, a minha carteira está com uma rentabilidade acumulada de 143%, enquanto a renda fixa fez 10%, a poupança fez 7%, dá até para colocar ela aqui, ó, poupança. A poupança fez 7,6% no mesmo período, enquanto o nosso índice Bovespa, que é a média da Bolsa Brasileira, fez 43%. Ou seja, eu fiz mais que 3 vezes o índice Bovespa, que é a média do termômetro brasileiro de ações, investindo em empresas muito mais conservadoras do que a gente tem no nosso índice Bovespa, e mesmo tendo passado aqui, ó, por uma crise onde a Bolsa aqui no mês de março de 2020 caiu 47%, a minha carteira ainda ficou positiva, em nenhum momento ela ficou negativa, ganhando ainda da poupança, e nesse período de 3 anos ainda estamos muito acima da poupança aqui, basicamente, vamos pegar aqui ó, uma rentabilidade de 143% contra 7 da poupança, a gente está fazendo 20 vezes a rentabilidade da poupança em 3 anos, enquanto a gente está fazendo o triplo do Ibovespa. Isso aqui é resultado de uma metodologia sólida, de muito estudo, de dedicação. Lógico que você não vai precisar se matar para chegar nesses resultados, e eu garanto que com 15 minutos por mês você consegue fazer esses resultados aqui, desde que você já tenha estudado para isso. Esses estudos podem levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende da sua dedicação. Mas o que eu quero frisar aqui para você, justamente, as pessoas confundem risco com volatilidade. A bolsa ela flutua no curto prazo. A gente não tem previsibilidade do que vai acontecer com a bolsa nos próximos 15 dias, nos próximos 30 dias, nos próximos 3 meses. Porém, o que a gente vem vivenciando ao longo de milênios, isso já acontece desde a época da Babilônia, onde as pessoas já investiam em empresas naquela época, ali 6.000 anos atrás, em momentos de crise, em momentos de desespero, o preço das coisas caem, é normal. O preço das ações caem quando as pessoas não estão querendo comprar. Isso é simplesmente oferta e demanda. Porém, quando você entende que no curto prazo isso acontece, você já monta uma carteira prevendo que isso vai acontecer. Ou seja, você não vai ter todo o seu dinheiro em ações. Eu não estou falando para você fazer isso. Eu estou falando para você estudar e para você dedicar uma pequena parte, talvez uma parte boa depois que você entenda o que você está fazendo, mas uma boa parte do seu patrimônio em ações. Porque se você parar para pensar, quem que cria a poupança do banco que você investe? Não é um banco, é uma empresa que cria. Por exemplo, se você investe na poupança do Banco Itaú, por exemplo, ó, Banco Itaú, né? Você tem lá seu Banco Itaú, tal, você investe na poupança. Quem que está fornecendo aquela poupança para você? É justamente uma empresa, que é conhecida como Itub3 na Bolsa de Valores, Itaú Unibanco. E o preço das ações flutuam diariamente. Pois é, né? Ó, nos últimos 5 anos entregou uma rentabilidade aí de 60% nos últimos 5 anos, que é muito acima do que a poupança pagou nesse mesmo período. Ou seja, você tem ganho real aqui, não é simplesmente uma rentabilidade nominal, é um ganho real acima da inflação. Você ganha de fato poder de compra, de forma que isso te ajuda muito a você atingir a sua liberdade financeira. A gente pode até fazer algumas projeções aqui com a minha própria carteira, ó. Pegando aqui, minha carteira fez 143% nos últimos 3 anos. Pegando aqui para linearizar esse negócio, 143 dividido por 100 mais 1, isso aqui dividido justamente aí em 3 anos, dá uma rentabilidade média anual da minha carteira de 34,4%. Se a gente for fazer isso aqui ao mês, eleva 1 dividido por 12, vai dar uma rentabilidade média mensal de 1,02% ao mês. Se a gente jogar isso aqui justamente numa calculadora de aportes, olha a diferença de resultados aqui que a gente pode chegar. Então vamos lá, vamos colocar nossa rentabilidade mensal aqui de 1,02. Na verdade eu calculei errado, tá? Era para dar bem mais que isso aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui, ó. Não é 1,02, aqui eu esqueci de subtrair 1 e multiplicar por 100. Vai dar 2,49,7% ao mês, olha só. 2,497% ao mês, que dá uma média de 34% ao ano, beleza? Vamos lá, os mesmos R$1.000 investidos aqui, ao longo dos mesmos 20 anos, com aporte de R$1.000 por mês, você chegaria em incríveis 15.200.000 reais. Isso aqui, lembrando, eu não tô falando que você vai atingir isso aqui do dia pra noite. E Lucão, você é charlatão, você tá falando de 34%
34% ao ano, enquanto o próprio Warren Buffett aí, que é um dos maiores e melhores investidores de todos os tempos, fez uma rentabilidade de 20% ao ano. Pois é, galera, como eu já falei, uma coisa é você fazer 20% ao ano em dólares, uma coisa é você fazer 20% ao ano em reais. É muito mais fácil fazer essa rentabilidade em reais. Por quê? Porque o preço das coisas no Brasil vem em dólar. Então, acaba que o aumento do preço do dólar, as empresas no Brasil vendem baseadas nisso, elas acabam lucrando muito mais. Em real, parece que a rentabilidade foi muito grande, mas quando a gente pega em dólar, foi menor do que os 20% do Buffett aqui, por exemplo, justamente por conta da depreciação do real frente ao dólar. Então, esses seriam os resultados de você investir. Por exemplo, eu não estou falando que a minha carteira vai continuar com essas rentabilidades, é muito provável que continue, porque eu já estudei metodologia de muitos investidores aqui, de Benjamin Graham, de Warren Buffett, de Jeremy Siegel, já estudei muitas metodologias e eu aplico o que todas elas têm de melhor a oferecer pra gente. Inclusive, eu tenho um produto onde eu resumo todos esses livros aqui sobre investimentos, os maiores e melhores livros de investimentos, chama Livros Essenciais para Viver de Renda. Tem todos os resumos com a minha interpretação, com tudo mastigadinho para vocês. Se vocês quiserem adquirir, o link tá aqui embaixo na descrição. Bom, mas é muito possível que a minha carteira continue entregando esses resultados aqui. E o que eu quero que você tire desse vídeo? A minha carteira, ela é volátil, ela flutua, não tô falando que ela não flutua. Olha só, enquanto a poupança ali embaixo é uma linha reta, aqui rosinha, mais ou menos aqui, ó, o que acontece? A minha carteira em azul, ela flutua, o índice Bovespa em laranja flutua. Porém, o que eu quero mostrar para você é, no longo prazo não tem como uma renda fixa pagar mais do que uma ação. E por que isso acontece? Como eu já mostrei, se você investe em Itaú Unibanco, por exemplo, na poupança, beleza, seu dinheiro não vai cair, não vai subir. Só que se você é dono daquela empresa, né, comprando ações daquela empresa, não estou falando que é recomendação de compra ou venda, nem nada do tipo, saiba analisar seus próprios investimentos, mas se você compra ações disso aqui, você vai ganhar muito mais dinheiro do que investindo numa renda fixa. Lógico, você corre o risco dessa empresa quebrar? Corre o risco da empresa quebrar. Por isso que existe diversificação. A minha carteira, ela não é composta por um único ativo. Tem mais de 30 ativos de ações de renda variável dentro da minha carteira. Então eu não tenho problema se um ou outro quebrar. Inclusive tem alguns ativos aqui na minha carteira que eu estou no prejuízo. Ó, pegando aqui, ó, vamos pegar. Vamos ver, ó. Mesmo algumas empresas da minha carteira dando um resultado negativo aqui, ó, vamos ver se eu acho algum. Olha só, tem uma aqui, Sanepar, dando menos 43% de rentabilidade. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha lá, Sanepar, menos 43% de rentabilidade. Tem outras aqui que estão dando prejuízo também, ó. Menos 8% de rentabilidade. Não tem problema, eu perdi 43% em uma, mas olha as outras como é que tá. 60%, 10%, 50%. O que no consolidado me leva a esses resultados aqui de rentabilidade geral. Eu mostrei a minha carteira aqui, mas de forma alguma eu quero que você copie essa carteira. Cada carteira é individual e você deve saber montá-la de acordo com a sua própria tolerância aos riscos. Pois é, muita gente confunde a volatilidade com o risco. A volatilidade é normal, ela acompanha o mercado. Só que se você sabe que no longo prazo as ações vão ganhar da renda fixa, se você internaliza isso, você vai sim poder investir em ações com muito mais tranquilidade. E eu não estou falando para você não ter renda fixa, você tem sim que ter renda fixa. O ponto é um percentual dedicado pro curto prazo em renda fixa. Você não pode dedicar todo o seu patrimônio para renda fixa, porque vai acontecer o que eu já acabei de mostrar aqui para vocês. Vocês não vão conseguir enriquecer da forma mais rápida possível, né? A gente já viu aqui, ó, a rentabilidade da poupança e tal. Porém, você tem que ter uma carteira estruturada. O que é uma carteira estruturada? Uma carteira blindada, que é justamente o que eu ensino dentro do meu método aí, do método Investindo com o Lucas. Essa estrutura de carteira aqui, ela vai permitir com que você fique muito mais tranquilo. Por quê? Você vai ter uma parte do seu dinheiro dedicado ao curto prazo, você vai ter outra parte do seu dinheiro dedicado ao médio prazo e outra parte do seu dinheiro dedicado aí ao longo prazo. E por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente sabe que a bolsa no curto prazo, ela flutua muito, ela é muito volátil, ela depende de notícia, de não sei o que, de um monte de murmúrio aí. Só que no longo prazo, o que faz uma empresa crescer é o lucro da operação que ela faz. Por exemplo, a Apple vende lá iPhone, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui. A Apple vende iPhone, ela lucra de acordo com as vendas, ela cresce com base nisso. E no curto prazo podem acontecer notícias, economia quebrando e tudo mais, mas por exemplo, na pandemia, a Apple lucrou mais do que num período sem pandemia. Então, isso que importa pro longo prazo. Beleza, as ações da Apple na pandemia caíram 30%. Vamos ver o que aconteceu depois? Vamos pegar aqui, ó, a APL, é o código da Apple, código de negociação em bolsa. Aqui foi o coronavírus, ó, no mês de fevereiro para março de 2020, as ações caíram 29% na bolsa. Só que o que aconteceu? A Apple divulgou resultados de lucro, que foi maior do que no ano de 2019, onde não teve pandemia, e as pessoas percebem isso e voltam a comprar as ações e ela tende a se valorizar cada vez mais de acordo com a demanda que as pessoas têm por comprar aquelas ações.
Então é isso que eu estou explicando para vocês. Se você entende como funciona o mecanismo, você já monta uma carteira preparada para todos os cenários. A gente vai ter uma parte da carteira para curto prazo, outra parte para médio prazo e outra parte pro longo prazo. E o que você pode usar pro curto prazo? Aí você pode usar o que você quiser, seja Tesouro Selic, seja poupança, seja lá o que você quiser usar aí de renda fixa, não tem problema. Por quê? Porque no curto prazo a bolsa oscila, então você tem que ter uma parte reservada para você. Inclusive aqui pode entrar também a sua reserva de emergência. Olha só que interessante. A reserva de emergência, ela pode ficar em poupança, eu não acho o ideal, eu prefiro deixar em Tesouro Selic, mas é um investimento para você ter em renda fixa, porque você não pode se dar o luxo de vir uma pandemia, você precisar do dinheiro e as suas ações caíram 40%. Você não pode se dar esse luxo. Por isso é interessante, é importante você ter uma parte da sua carteira dedicada pro curto prazo. No médio prazo, talvez aí renda fixa com vencimentos, né? Próximo da data onde você vai usar esse dinheiro. E o que você considera como médio e curto prazo? Até 5 anos eu considero médio prazo, tá bom? Até uns 5 anos aí é curto médio prazo. Então, por exemplo, tem um objetivo de trocar de carro daqui 3, 4 anos, por exemplo. Poxa, talvez uma renda fixa com vencimento próximo da data onde você quer aquele objetivo seja um bom investimento. Longo prazo, acima de 5 anos, tá? Acima de 5 anos, você já vai querer investir em bolsa, porque não tem problema isso oscilar, porque o dinheiro já é dedicado para o futuro, para o longo prazo. Então, mesmo que ele caia 20, 30, 40%, se a gente já entendeu que no longo prazo as ações sempre vão dar pau na renda fixa, não tem problema, você já montou uma carteira estruturada de forma que você tem um dinheiro dedicado para cada período da sua vida. Reserva de emergência, curto prazo, médio prazo ali uma renda fixa para os seus objetivos ali, e o longo prazo aí você já vai para as ações, para fundos imobiliários, né? Vamos pegar aqui, ó, ações, FIIs, exterior, né? Investimentos no exterior. Então, essa parte aqui, se você já dedicou ela pro longo prazo, você não vai ter problema se você vir esse dinheiro caindo 30%, 40%. Até porque a gente já viu o que acontece. A gente olhou a Apple aqui, mas a gente pode olhar o mercado americano como um todo. Por exemplo, o S&P 500, por exemplo, da Bolsa Americana. E aqui você pode estar achando estranho aí eu falar de Bolsa Americana, mas é muito simples você investir lá fora. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui no card aqui em cima ensinando como que investe no exterior. Mas tivemos a pandemia justamente aqui, ó, fevereiro de 2020 para março de 2020. Bolsa Americana caiu 30%. Só que desde então já se recuperou em 80%. Então, se você tivesse dado azar de investir aqui em cima e a bolsa tivesse caído logo em seguida, você já teria ainda ganho de 22%, enquanto a poupança nesse mesmo período teria te pagado cerca aí de 1 ponto alguma coisa por cento. E lembrando que esse gráfico aqui ele está em dólar. Então a rentabilidade de 22% em dólar, o que na prática em reais vai ser uma rentabilidade maior ainda. Então é basicamente isso aqui pela poupança, galera. Não tem muito mais o que explicar aqui. Poupança é para curto prazo, poupança não vai te enriquecer, a não ser que você tenha rios de dinheiro. Inclusive, a gente já fez algumas projeções aqui de quanto você teria que investir para bater R$1 milhão em poupança e provavelmente ao longo dos 15, 20 anos que você investiu, você teria perdido dinheiro para a inflação, né? O que na prática não foi nenhum tipo de ganho real. Se você quer ganho real, você tem que estar em ativos reais. O que é um ativo real? Uma empresa que vende um produto, isso é um ativo real. As pessoas pagam dinheiro por isso aqui e esse dinheiro vai para a empresa, vai para os donos da empresa e eles ganham dinheiro com isso, porque se a inflação aumenta, eles aumentam o preço dos produtos, eles lucram com base nisso, além de não ser o mesmo iPhone que vai estar sendo vendido daqui 5 anos. Ou seja, ele não vai aumentar só o preço da inflação, ele vai aumentar a inflação mais o que o produto melhorou em si. Não vai ser o iPhone 12, vai ser o iPhone 20 daqui 5 anos, 6 anos, sei lá. Então o produto, além de corrigir a inflação, você ainda tem um ganho real por conta da melhoria de qualidade dos produtos e serviços. E aqui eu dei o exemplo da Apple, de Itaú, mas o ideal é que você tenha uma carteira diversificada de ações e eu não estou falando para você não investir em renda fixa, como eu já falei. Cada parte da sua carteira tem uma função. Uma função é defesa, por exemplo, com a renda fixa, e a outra função é o ataque. A parte de defesa, você não foca em rentabilidade, você foca em segurança de curto prazo, segurança de volatilidade. E no longo prazo não tem problema a volatilidade. A volatilidade, inclusive, ela é sua amiga, porque se você sabe aproveitar esses momentos aqui de crise, por exemplo, como a gente viu no SP 500 aqui na Bolsa Americana, ou até mesmo no Ibovespa na Bolsa Brasileira, se você sabe aproveitar esses momentos de queda, você compra mais ações aqui embaixo. Por quê? Porque você está pagando muito mais barato por ativos que um mês atrás estavam sendo negociados aí a mais de 100% do preço, né? Tava ali, ó, 3.300 pontos, caiu para quanto aqui, ó? 2.300 pontos. Ou seja, você está pagando um desconto de 30%. Na verdade, você está comprando com um desconto de 30% ativos que um mês atrás custavam mais 30%.
1% na conta dele, né? Então, na prática, se você sabe usar esses momentos aqui, você ganha mais dinheiro ainda. Nas crises são os melhores momentos para você comprar ações. Não estou falando que seja o único e melhor momento. O ideal é que você compre todos os meses de forma calculada ali, planejadinho, bonitinho, de forma que isso no longo prazo, você vai ter pago mais caro, depois você vai ter pago mais barato, vai ter crise que vai cair, você vai comprar barato ali também. Só que no longo prazo, o mundo busca o progresso. Então, a gente sempre tende a pegar maiores resultados onde tem mais risco no curto prazo, mas no longo prazo, o que dá mais dinheiro é você estar em economia real. Quem que cria poupança, quem cria renda fixa, lembra disso. São empresas que lucram criando esses produtos para você, fechou? E você pode ganhar dinheiro com isso investindo nas ações daquela empresa. Bom, galera, então por esse vídeo é isso. Esclareceu para vocês? Deixa aqui embaixo no comentário, manda um feedback, o que vocês acharam disso aqui. Você investe em poupança, você já tem investimento em ações? Conta aqui embaixo para mim. Então, galera, por esse vídeo é isso. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Vou deixar um vídeo final aqui para vocês também de recomendação. E se inscreve no canal, manda para aquele seu amigo que tem dinheiro em poupança ainda, fechou? E é isso, Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário.